Governador do Maranhão, Flávio Dino, a gente está preocupado com o tal navio que atracou aí no Maranhão, não é? Mas mais preocupado do que isso é que o Maranhão parece que foi o estado que melhor combateu a pandemia em todos os seus estágios, não é? E agora tem casos de infecção pela cepa indiana que chegaram até o Maranhão, não é porque o Maranhão quis, não. É porque portos abertos, até 8 dias atrás, os aeroportos do Brasil estavam abertos para a Índia. Ah, Datena, você vai ser desumano com a Índia? Não, não sou desumano com a Índia, porcaria nenhuma. Só que a Índia, que é a maior produtora de vacinas do mundo e a maior plataforma de remédios do mundo, é a farmácia do mundo, quando se viu acuada com 1 bilhão e 400 milhões de cidadãos expostos a uma cepa terrível e morrendo gente, ela parou de entregar a vacina para o Brasil. É desumanidade isso? Não. É cuidado deles. Mas a gente não cuida nem do nosso aqui há muito tempo. É uma série de responsabilidades. E não sei não, viu? Não sei não. Agora eu não sei, porque não tem vacina. Se tivesse vacina, o governo do Bolsonaro, que disse que está quebrado, e está mesmo, ia fazer o possível e o impossível com o Paulo Guedes, que governa pelos livros, ia fazer o possível e o impossível, e nem sabe o que é povo. Se o Paulo Guedes passar perto do povo, fala, que é isso? Isso aí é povo, o Paulo Guedes. De repente iria, como ele ameaçou nessa reportagem com a Folha, dizendo que agora começaram as eleições, quer dizer que agora vai distribuir facilidades, né? Mas há uma irresponsabilidade terrível na política brasileira. Não era nem para ter eleição. A eleição passada foi uma catástrofe. Políticos que condenaram o Bolsonaro, que é negacionista, não usa máscara, odeia vacina, não está nem aí, entendeu? Ele prefere imunidade de rebanho, prefere que 1 milhão de pessoas morram de doença do que tenha vacina. Essa é a verdade. Só foi aconselhado a comprar vacina por causa de eleição, senão ele nem queria vacina, provou isso ontem. Mas, governador, como é que está a situação do Maranhão nesse momento, que parece que tem um cara em situação grave desse navio aí? 3 pessoas vieram à terra, né? 2 voltaram para o navio, são 15 contaminados com a cepa indiana e parece que tem 1 em UTI. Como é que o Maranhão está de olho nessa situação específica? Datena, meus cumprimentos a você e todos aqueles que nos acompanham, ouvintes pela internet. Eu compartilho com a sua indignação, a sua preocupação, porque o Brasil vive um momento realmente muito difícil em face desses desacertos gerenciais, esses erros, esses absurdos, como nós vimos ontem com aquela motocada no Rio de Janeiro. Nós não tivemos, infelizmente, testagem em aeroportos e portos em nível nacional, lembrando que são áreas federais, sob tutela da Anvisa. Ano passado, nós chegamos a colocar postos de triagem dentro dos aeroportos e o governo federal mandou que nós saíssemos do aeroporto de São Luís, do aeroporto de Imperatriz, porque estaria fora da nossa competência legal. Nós fomos à Justiça, a Justiça inicialmente nos deu razão, depois nós perdemos na Justiça e tivemos que interromper esse trabalho de triagem que nós estávamos fazendo no aeroporto de São Luís de Imperatriz. Porto também é uma área sujeita à Anvisa, a Anvisa foi informada pela empresa privada que gerencia o navio, que ele se aproximava da costa do Maranhão com esses pacientes suspeitos de Covid. A Anvisa, então, nos avisou, nós fomos notificados pelo governo federal, nós prontamente determinamos que o navio não atracasse em nenhum porto maranhense, ele se encontra a 50 quilômetros da costa do nosso estado, não houve embarque, desembarque, são 5, 6 horas de lancha até chegar onde o navio se encontra, ele está ancorado lá. Ocorre que um dos pacientes teve um quadro bem grave, a equipe de saúde foi a bordo de helicóptero, verificou a gravidade e foi feita a transferência por uma empresa privada para um hospital particular, em face de uma espécie de plano de saúde internacional. Ele realmente se encontra num quadro grave, está na UTI,
e nós estamos tomando as providências que nos cabem em terra, ou seja, o rastreamento, a testagem de toda a equipe do hospital. Já finalizamos essa parte, os testes foram enviados para análise genômica no Instituto Evandro Chagas, que é o instituto aqui no estado do Pará, Instituto Federal, que faz esse tipo de rastreio. Com isso, nós devemos ter nessa semana a informação se eventualmente algum contactante da equipe hospitalar teve ou não cometimento por conta dessa modalidade de coronavírus. Nós também recebemos ontem o ministro da Saúde, ele trouxe mais testes, nós vamos implantar agora, com a autorização do governo federal, esses pontos de testagem nos portos e aeroportos, colaborando com o governo federal, e também disse o senhor ministro que nós vamos receber mais vacinas e vamos aplicar nos 4 municípios da ilha de São Luís, que é a própria capital, mais Passo do Miá, São José de Ribamar e Raposa. São 4 municípios compondo mais ou menos 1.400.000 habitantes nesta região do nosso estado, para que com isso nós tenhamos a ampliação da imunidade da população. Além disso, Datena, aquilo que você tem enfatizado, não é máscara, distanciamento, são medidas eficazes contra qualquer cepa, qualquer variante. Isso é a única certeza que a ciência médica tem, que a máscara ajuda, contribui para impedir qualquer que seja a cepa, de modo que esse é o conjunto de providências que nós estamos tomando para manter aquilo que você disse. O nosso estado tem hoje a menor taxa de mortalidade por coronavírus no país e vamos continuar lutando para que isso assim se mantenha. Olha, por uma questão humanitária, é claro que os 3 tripulantes que estavam com sintomas, o que é pior, não é? 12 estavam assintomáticos. Talvez esteja aí uma base de estudo de que por que a cepa indiana está matando. De 15, 12 não apresentavam sintomas. 12 eram assintomáticos. Talvez esteja aí a explicação de que por que essa cepa se espalha mais e quando ela torna o paciente doente, provavelmente ela evolui para uma letalidade muito maior do que as outras cepas de coronavírus. Os cientistas já estão estudando isso. Mas de uma forma humanitária, pelo que eu entendi, que o secretário me falou, 3 foram transportados até o hospital. 2 voltaram e um estava em bom estado, num dia que eu conversei com o secretário, no outro dia já estava na UTI. Tá? E acho que ainda está na UTI. Só que, por razão humanitária, você não podia deixar os caras a bordo do navio morrendo. Isso não é característica do povo brasileiro, principalmente do amável povo maranhense. É uma questão de solidariedade e humanidade. Aí sim é uma questão humanitária. Tem que tratar o cara no hospital. Mas aí, por mais que você tenha cuidado, pessoas tiveram contato com esses cidadãos. Não é? São mais ou menos o quê? 100 pessoas que estão sendo monitoradas e que tiveram contato direto ou indireto com essas pessoas que vieram para a terra, governador? Você, Datena, coloca corretamente a dimensão humanitária, temos também a dimensão da ética médica, nenhum médico pode recusar atendimento, e lembro que o Brasil também é signatário de convenções internacionais que determinam o atendimento de passageiros de navios e aeronaves. Basta que nós invertamos e coloquemos um navio brasileiro ou uma tripulação brasileira sendo impedida de atendimento hospitalar, por exemplo, na França ou na Inglaterra. Nós não aceitaríamos isto. Então, essas convenções internacionais determinam, e a meu ver, corretamente, o governo federal, a Anvisa, no caso, autorizou a transferência do paciente para esse hospital particular aqui. Nós fizemos o mapeamento dos chamados contactantes, são 191 pessoas que nós já estamos testando. Elas estão mapeadas, identificadas, nós já enviamos 104 testes para o Instituto Evandro Chagas, vamos enviar hoje, no mais tardar amanhã, os demais, que são os contactantes indiretos,
ou seja, são pessoas que tiveram contato com a equipe hospitalar que fez o atendimento, que está fazendo o atendimento, e assim que nós tivermos os resultados do Instituto Evandro Chagas quanto a eventual contaminação e tipo de cepa, claro que com toda a transparência nós vamos informar. Nós estamos fazendo aquilo que a boa técnica recomenda: rastreio, isolamento, mapeamento, com testagem, no caso dos contactantes, e ao mesmo tempo lutando para ampliar vacinas. Essa semana mesmo vamos esperar uma nova decisão do Supremo Tribunal Federal ou da própria Anvisa sobre a chamada vacina Sputnik. Independentemente disto, da Atena, o ministro da Saúde ontem me disse que vai mandar mais vacinas aqui para o Maranhão, de modo que são as providências possíveis, além, evidentemente, das medidas não farmacológicas, notadamente o uso de máscaras. Olha, com todo respeito ao comandante almirante da Anvisa, o Barra Torres, que tem provado que não tem politizado nem vacina, nem remédio ou coisa parecida, é de uma burrice garrafal essas atitudes da Anvisa. Não é de hoje. Na primeira onda, o governador da Bahia me disse aqui: da Atena, eu tentei pelo menos naquele carnaval, que aliás a Band transmitiu, eu tentei pelo menos usar aquele revolvinho, termômetro, para medir a temperatura dos gringos que já vinham contaminados da Itália, da França, dos Estados Unidos, dos países asiáticos, passar o carnaval aqui. A Anvisa não deixou. Se por um lado fica com uma frescura enorme, necessária, eu digo frescura, mas necessária para se aprovar uma vacina, não sei se tão quão necessária, porque a Sputnik V está sendo utilizada lá na Rússia. O Putin tomou, a FIAD tomou, sei lá mais quem tomou, e mais 50 países estão tomando. Para que tanta onda com a Sputnik V, tanto que o Fernando da União Química diz que não vai perder mais tempo em apresentar documento Anvisa. Fica com uma onda desgraçada para aprovar essa Anvisa, que já tem aprovação internacional, com publicação inclusive em revistas científicas importantes, e de repente deixa portos e aeroportos ao Deus dará. Sempre deixou. Agora que está tomando medidas porque viu que a coisa complicou. Até 8 dias atrás, os aeroportos brasileiros estavam abertos a voos da Índia, o que é um absurdo. E isso é de competência da Anvisa. Por que a Anvisa não foi atrás disso? Eu duvido, a gente está falando aí do Maranhão, que tomou todas as precauções como tem tomado, e é o estado que mais tem realizado participação positiva no combate ao coronavírus no Brasil. Os outros que não são, eu duvido que já não esteja a cepa indiana dentro do Brasil, duvido. Tem no Maranhão e tem na Argentina. Você acha que no meio desse território tem um gigante chamado Brasil? Você acha que já não entrou gente contaminada aqui? Se há 8 dias atrás o aeroporto internacional de Guarulhos estava aberto e outros aeroportos do Brasil, os caras estão de brincadeira. Essa cepa indiana já deve estar aqui. E a gente fica promovendo, sei lá como é o nome de moto aí que o senhor falou. Isso aí inventaram na hora, porque isso não existe em lugar nenhum do mundo. Motocara, motoata, isso não existe. Não existe em lugar nenhum do mundo. Isso não existe em lugar nenhum do mundo. Pô, nós estamos à beira de uma terceira onda, que os caras dizem que nós podemos ter 735 mil mortos, superar os Estados Unidos, e o presidente fica andando de moto no país, com gente sem máscara. Esse Pazuello que ficou não sei quantos dias no hotel, sei lá se ficou mesmo, dizendo que estava contaminado pela Covid, sei lá se estava mesmo, porque é o único caso do mundo que se contamina com a Covid pela 18ª vez, o Pazuello. Porque eles estavam com medo que ele falasse bobagem, porque ele falando, Deus me livre e guarda. Calado ele é um poeta, mas falando e agindo, arrebentou aí com o sistema sanitário do Brasil, e está dizendo que não foi ordem do Bolsonaro, porque ele não quis, como general que não quis colocar a ordem no comandante em chefe, que é o Bolsonaro. Mas é lógico que tudo que ele fez
foi falado com o Bolsonaro, claro que ele fez, e ele errou pra caramba. Tanto que o ministro Queiroga, em pouco tempo que aí está, pode não ser uma maravilha, mas é 1 bilhão de vezes melhor que o Pazuello. Também não é grande coisa ser melhor que o Pazuello. Até minha avó seria melhor que o Pazuello. Mas nós estamos brincando de doença no Brasil. Aqui, as pessoas veem as imagens da Europa, a França abrindo, com os caras indo do café da Europa. Vai ver quantos caras vacinados tem lá. Os caras veem, de repente, a Inglaterra abrindo. Vai ver quantos casos vacinados tem lá. São países menores que o Brasil, mais fácil de controlar e com mais dinheiro. Aí você vai ver os Estados Unidos, 217 milhões dos habitantes dos Estados Unidos já foram vacinados. Boa parte, 170 milhões, com a segunda dose. Então, falando em terceira, são 320 milhões de habitantes, 70% do país já está bom. O Biden já está falando de uma forma humanitária, diferente daquele imbecil, pior presidente que os Estados Unidos já teve, que foi o Trump, que o Bolsonaro se atracou nele. Né? O cara está falando em vacinar o mundo inteiro, os Estados Unidos produzirem vacina com Coreia do Sul, com parceiros, para vacinar o mundo inteiro. Foi o primeiro a falar dos grandes países em quebra de patente. O Putin veio atrás e a China demorou pra caramba, mas se pronunciou também a favor de quebra de patente. Então, ou a humanidade se torna humanitária, ou o mundo não sabe o que vai acontecer, porque a gente nem sabe em que ponto está da história. Não foi por acaso que o Estado que melhor controlou a pandemia, não foi por acaso que o Estado que mais teve zelo com a pandemia detectou a chegada da cepa indiana no Brasil. Foi por acaso. Foi por ciência, foi por tranquilidade, foi por não exacerbar e nem antecipar a campanha política de 22, que o Estado do Maranhão detectou que tinha cepa indiana chegando no Brasil. E que pode, talvez, por isso, controlar a cepa no Estado do Maranhão se ela já estiver dentro da Ilha de São Luís. Fecha as pontes, vacina todo mundo e pronto, acabou. Testa todo mundo como está testando e pronto, acabou. Isso não é o acaso e nem cinismo. Bom, o Bolsonaro teve aí no seu estado, chegou o senhor de gordinho. Ele, sempre que ele me vê, ele me chama, Datena, que barrigão. Mas a barriga dele é maior que a minha também. Se ele pular de paraquedas, é capaz dele esborrachar no chão. Mas ele lhe chamou de gordinho, né? Comunista e tal, aquelas coisas e tal. O senhor pretende processar o presidente da República ou não? Datena, eu acho muito estranho que o presidente da República não tenha seriedade no Brasil e tem em outros países. Ontem ele fez esse passeio aí de moto, que cada semana ele passeia de um meio de transporte. Já teve passeio de jet ski, de lancha, de jumento, de cavalo, e agora ele passeou de moto. Mas à noite ele chegou no Equador, de máscara, cumprindo todas as regras sanitárias. Coisa esquisita. Ele só é valente no Brasil, aí chega no outro país, ele obedece direitinho à lei. Ele veio aqui no Maranhão e nós temos, além da lei federal, existe uma legislação estadual que é aplicada pela vigilância sanitária local. Como é que os fiscais vão multar um comércio, uma loja, um restaurante, por descumprimento de regra sanitária, se o presidente da República vem aqui e se pendura na garupa de uma moto da Polícia Rodoviária Federal, Datena, sem capacete? Eu nunca tinha visto isso na vida. Alguém cometer uma infração de trânsito na garupa da Polícia Rodoviária Federal. Aí ele faz esse desfile, sem capacete, sem máscara, junta a gente, como uma espécie de insegurança. Parece menino, menina, querendo se afirmar, um menino achando que está demonstrando que é forte, quando, na verdade, por imaturidade, claro, nesse exemplo, é por fraqueza. Então ele fica com essa carência afetiva, além de não ter espelho em casa, com essa carência afetiva de dizer que é poderoso, que reúne gente, quando na verdade ele está provando a sua fraqueza e o seu desrespeito à população. Os funcionários públicos do Maranhão têm a obrigação de aplicar a lei. A lei é para todos. E eu sempre sou muito claro em relação a isto. Não importa
a patente da pessoa, o cargo que ele exerce, ele é cidadão, o cidadão tem que cumprir a lei. Essa foi a razão pela qual o presidente da República foi multado pela Vigilância Sanitária com base na legislação federal, Lei 6437 de 1977, que é uma lei que trata das infrações sanitárias. A multa mínima é de R$ 2.000, a multa máxima R$ 1,5 milhão. Ele agora vai se defender e aí a Vigilância Sanitária vai julgar o caso concreto. Nós vimos a repetição disso, Datena, como você mencionou, com a participação do ex-ministro Pazuello, com quem eu tive, inclusive, uma relação de diálogo quando ele era ministro. Porém, acabou ficando esquisito ele ter dito uma coisa na CPI e na mesma semana fazer outra coisa. Ele disse que cumpria as normas e não cumpria. Além disso, ele é general da ativa do Exército Brasileiro, sujeito, portanto, ao chamado RDE, que é o Regulamento Disciplinar do Exército, que proíbe participação de militares da ativa em atos políticos, atos eleitorais, enfim, como nós vimos ontem no Rio de Janeiro. Ali, Datena, ficou claro que, de fato, o Bolsonaro manda e o Pazuello obedece. Ficou evidente isso, mais uma vez, diferente do que ele disse na CPI. Eu acho tudo isso deplorável, lamentável, são péssimos exemplos. E, Datena e todos que nos acompanham, o Brasil não vai sair da situação em que se encontra se não tomar providências nacionais. Nós estamos dizendo isso há um ano. Todos os exemplos que você mencionou, Datena, da França, dos Estados Unidos, quem combate a crise é o governo federal, é o governo nacional. Aqui são os estados que têm que fazer tudo, porque o presidente da República, além de não ajudar, atrapalha. E esses países que você mencionou, eles têm vacinação, como você citou no caso dos Estados Unidos, ou fizeram junto as medidas de distanciamento social. O Brasil, nesse instante, tem pouca vacinação, 1 de cada 10 brasileiros tomou 2 doses, portanto 10%, basicamente, tomou as 2 doses, um dos piores indicadores proporcionalmente do planeta, e, ao mesmo tempo, muita dificuldade com as medidas de distanciamento por conta, sobretudo, da sabotagem do presidente da República e do cansaço da população. Você citou um estudo que fala em 700 mil mortos. Quando, há 6 meses atrás, nós falávamos do risco de 500 mil mortes, tinha um monte de gente que dizia que isso era um absurdo. O presidente da República disse, Datena, no começo, que iam morrer 800 pessoas. No meu código moral, 800 pessoas é muita gente. Aí depois ele disse que era é muita gente. Nós estamos chegando em 500 pessoa já mil. Claro, é um dom da vida, o dom sagrado da vida, do dom de Deus. Então, nós vamos chegar, Datena, nisso aí que você mencionou. É importante sublinhar isso. Do jeito que estamos indo, vamos passar de 500 mil agora, daqui a 10 dias, e vamos passar, e vamos embora. Porque vai enfiar uma onda na outra, uma cepa na outra, outras cepas vão se desenvolvendo, e nós temos que reagir como sociedade. Agora, cobrando das autoridades federais. Os estados podem muita coisa, mas não podem fazer tudo sozinhos. O Brasil é grande e você precisa ter coordenação nacional. Você menciona, tá? Cepa indiana. Bom, tem esse episódio aqui do navio. Mas na Argentina tem, todo canto tem, e até hoje não há uma política nacional de testagem nos aeroportos do Brasil. Até hoje. Não existe. E nem nos outros portos do país. Tem que testar aqui no Porto da Vale e no Maranhão. Ok. E o resto? E o resto? E todos os voos que chegam? E todos os caminhões que passam ali em Foz do Iguaçu, na fronteira terrestre do Brasil? Maiores fronteiras secas... Estão entre as maiores fronteiras secas e molhadas do mundo. Atlântico de um lado e a fronteira pela América do Sul do outro lado. Os pontos de maior trânsito, pelo menos. É claro que você não vai conseguir testar todo mundo que entra no Brasil, mas pelo menos os pontos de maior trânsito. Claro. Você escolhe 10, que óbvio seja. Mas o pessoal não está nem aí e fica seguindo, fica com medo de perder o emprego. O Bolsonaro faz as loucuras e o pessoal fica com medo de perder o emprego, porque ele demite todo mundo que pensa. É proibido pensar. Todo mundo que pensa perto do Bolsonaro, ele demite. Basta olhar.
todos os ministros que já foram demitidos. Ele só não demitiu o senhor da Visa aí, porque ele tem mandato, né? Frontalmente, eu não concordo com a sua afirmação de que quem não pensa ele demite. O senhor vai me desculpar, mas aí eu sou frontalmente contra a sua posição de que quem não pensa ele demite. Não, quem sou pensa, completamente é o contrário, contra. Quem pensa. Não, quem pensa ele não demite. Quem pensa Mas então, mas dele. eu sou... Não, mas eu sou frontalmente contra essa afirmação de que quem pensa ele demite. Sou contra. Isso aí o senhor não pensou bem em falar. Não pensou bem. Se ele agisse assim, ele pedia a demissão do cargo, o Flávio Dino. Tá. Bom. Vereador, o senhor assustou um pouquinho, mas vem cá, deixa eu te dizer uma coisa. Existe um único caso, e o senhor é transparente e vai me dizer, um único caso aí no Maranhão, que existe uma perspectiva de que alguém tenha adquirido a cepa indiana depois que esses 3 tripulantes desceram para São Luís? Existe um único caso em que há suspeita de que alguém já esteja contaminado pela cepa indiana em território brasileiro, aí, cidadão do Maranhão? Nós vamos ter essa resposta da Atena, eu acho que no máximo 48 horas. Nós fizemos aqui os testes no hospital particular e mandamos para o Instituto Evandro Chagas. Então, eu acho que no máximo 48 horas, e aí, como você acabou de dizer, nós cultivamos e cultuamos e respeitamos o princípio da publicidade, da transparência. Assim que o resultado chegar ao conhecimento do governador do estado, será divulgado qualquer que seja ele. Qualquer que seja, instantaneamente. Assim que o IEC, o Instituto Evandro Chagas, nos disser, olha, tem coronavírus, olha, coronavírus, vamos chamar assim, normal, ou é coronavírus cepa indiana, nós vamos comunicar na mesma hora. E eu acho que nesse prazo de até amanhã, depois de amanhã, quarta-feira, nós vamos ter essa informação e vamos continuar agindo, atuando e acredito que isso serve de alerta para todo o Brasil. Muito obrigado ao senhor, um ótimo dia, que Deus lhe proteja. É importante essa testagem, porque aí entra esquema de guerra. Se houver um cidadão já contaminado, um único cidadão contaminado em território maranhense, eu acho que já tem no Brasil, a gente só não sabe porque não tem teste, coisa nenhuma aqui. Até quem defendia teste jogou. Deixaram 8 milhões de testes apodrecerem aqui no aeroporto de Guarulhos. É o estado de São Paulo, o estado da ciência, da tecnologia, do caminho a Marte. Aqui parece que a gente vai chegar em Marte antes dos Estados Unidos e colonizar o estado de São Paulo marciano, mas deixaram 8 milhões de testes apodrecer aqui no aeroporto de Guarulhos. Governador, foi um abraço grande, prazer falar com o senhor, é sempre um bom papo a gente conversar, e Deus salve o Brasil. Amém, Datena, muito obrigado, e quero concordar com a sua indignação inicial quando nós começamos a conversa. Este fato dos 8 milhões de testes cuja validade se esvaiu é mais uma prova de fatos errados, absurdos e que devem gerar indignação, porque a gente precisa muito de testagem e vacina. Muito obrigado, que Deus nos proteja. Um abraço a você, Datena. Braço grande, foi um prazer conversar com o senhor.